Eu desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a todos quanto estiverem ouvindo essa gravação, esse vídeo que nós estamos realizando aqui. Olha, meu amado, esse vídeo tem como intenção de falar de eventos que marcam o fim dos tempos, que marca o fim dessa dispensação que nós estamos vivendo e o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Nós iremos demonstrar nesse trabalho algo que eu tenho certeza que o amado ainda não ouviu falar, dentro dessa perspectiva que nós iremos traçar aqui para atingir o nosso querido. Esse trabalho será dividido em capítulos. Nós dividimos esse trabalho em capítulos para que ele não fique muito extenso e o meu amado não venha se cansar ao tentar ver esse vídeo de uma vez só. Mas você que iniciar a leitura, a ouvir esse vídeo, eu ia falar a leitura, mas a audição e a visão desse trabalho, procure ver todos os capítulos até o final, porque eu tenho certeza que ele trará edificação para a sua vida. Meu amado, nós acreditamos em Deus. A fé é algo abstrato, mas que traz uma concretude tremenda. E a fé em Deus, ela nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. É nisso que nós acreditamos. Nós iremos falar de algo que o amado ainda não conseguiu detectar dentro das Escrituras e nós queremos decodificar aqui para trazer uma edificação para a vida de muita gente, aqueles que têm as Escrituras como a sua regra de fé e prática. Nós estamos aqui realizando esse trabalho e temos 4 Bíblias, onde iremos estar analisando o texto e contexto dessas escrituras. Nós temos aqui a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia que é mais utilizada principalmente pelos evangélicos. Nós temos aqui a Bíblia de Jerusalém, onde se contém os livros chamados de apócrifos. Nós temos aqui a NVI, a Nova Versão Internacional, uma Bíblia mais apropriada para a linguagem atual. E a King James, a do rei Tiago, a Bíblia King James. Pois bem, meu amado, nós iremos falar, o tema desse trabalho, desse vídeo que nós estamos realizando aqui é: não haverá mais demora, revelando o profundo e o escondido. Pois se nós iremos falar que não haverá mais demora, por que esse tema? Não haverá mais demora e revelando o profundo e o escondido. Porque a volta de Cristo, de Jesus, de Nazaré, a esse mundo, é algo eminente que está próximo a ocorrer. E pelo que eu tenho entendido das Escrituras, essa volta não haverá mais demora. E dentro daquilo que nós estaremos tratando aqui, meu amado vai perceber que realmente não haverá mais demora. Que o que nós estamos tratando aqui é algo dentro de uma revelação da parte do Pai Eterno. Eu quero ler um texto das Escrituras, eu vou fazer a leitura aqui, meu amado, no Evangelho de São Lucas, ou de Lucas, se você quiser tirar o santo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, do versículo 25 ao 33. Então eu gostaria que o meu amado prestasse atenção. Se tiver uma Bíblia em casa, pegue essa Bíblia, faça a leitura comigo. Diz assim as Escrituras: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Então virão ver o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.
E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentos, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vos digo, que quando virdes estas coisas acontecer, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Essas palavras são palavras de Cristo. Ele traz aqui uma somatória, nós não vamos entrar aqui no mérito dessa questão, dessa somatória de sinais que o Senhor Jesus de Nazaré falou sobre a iminência da sua volta. Mas, meu amado, tudo que nós tratarmos aqui, que são temas de uma certa polêmica, que não se prega, não se fala, está com certeza evidenciando a volta do Filho do Homem. Pois bem, a volta de Cristo, meu amado, é algo eminente. A reintegração do planeta Terra ao cosmos, ou do ser humano com a divindade, é algo que está prestes a ocorrer. E eu penso que o próprio Deus tem pressa em proporcionar esse contato com o ser humano. Então, em breve, muito em breve, Deus estará proporcionando. Agora eu estou falando aqui de um contato, não é de um contato teórico, mas de um contato prático entre a divindade e o homem, entre Deus e o homem, muito em breve. E não demorará muito tempo, nós seres humanos iremos sair de uma teoria, como ocorre em nossas igrejas, porque o que ocorre nas igrejas, mesmo a gente sabendo que onde tem dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ali está o Senhor no meio deles, é uma teoria que não ocorre na prática. E em breve essas experiências teóricas, elas serão práticas pessoais, onde pessoas, igrejas, crentes, pessoas que acreditam em Deus, irão ter um contato direto com o Criador. Cristo Jesus, nesta passagem de Lucas, entre outras, muitas outras dentro das Escrituras, nós temos aqui 4 Bíblias, menciona coisas terríveis e assustadoras, que irão abalar céus e terra. E quando isso estiver ocorrendo, disse o Senhor, que estaria próximo a sua chegada a esse planeta Terra. Mas vamos por partes. Vamos com calma, com paciência, que é para o meu amado entender tudo do que nós estamos tratando aqui. Estaremos abordando nesse trabalho revelações profundas que marcam o fim dos tempos, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja e a reintegração do planeta Terra ao cosmos. Veja que nós falamos aqui de fim de tempo, de volta de Cristo, de arrebatamento de igreja e de reintegração, porque o planeta, quando eu falo do planeta, eu estou falando principalmente dos seres humanos que habitam nesse planeta. Nós estamos desligados do cosmos, nós estamos desligados da fonte, que é Deus, e essa religação, essa reintegração cósmica, ela ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Atualmente, muitas dúvidas permeiam a humanidade. Não se sabe porque estamos aqui, não se sabe de onde viemos e nem tampouco para onde vamos. Esta é a grande verdade, nua e crua. Se a gente quiser acreditar ou não, esta é a verdade. Não se sabe de onde viemos, porque estamos aqui, nem para onde vamos. A humanidade está vivendo assim, dessa maneira. Mas, como eu mencionei aqui, nesse tópico, dizendo essas verdades, muitas pessoas podem estar dizendo: olha, para aí, presbítero, eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Mas eu te pergunto, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe mesmo para onde você está indo? Você sabe? Você pode me dizer: eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra de Deus, e Deus me garantiu e eu estou indo para lá, eu sei para onde vou, é para o céu. Você acredita mesmo que está indo para lá? É isso mesmo? Ou será que você está acreditando em uma religião que os europeus trouxeram para a América no final do século XV e início do século XVI? Será que é nisso que você não está acreditando? Não. Final do século XV e início do século XVI, quando a América foi supostamente descoberta, os europeus trouxeram o cristianismo, essa religião que fala assim de salvação. É nisso que você acredita ou você tem certeza? Então vamos por partes, porque dependendo do que você ouvir aqui, você mude de opinião.
Então vamos por partes. Pois é, a religião cristã que criou bases na América, ela foi trazida pelos padres europeus, como sendo uma religião verdadeira e única a ser seguida. Esta é a grande verdade. O que queremos aqui não é questionar a religião cristã. Olha, meu amado, eu não quero, em hipótese alguma, questionar o cristianismo, a religião cristã, até porque a palavra religião, que significa religare, é disso que se fala, a palavra religião. Eu não estou querendo questionar a religião de ninguém, fé de ninguém. Jamais eu farei isso. Muito menos eu estou querendo questionar a Bíblia, as Escrituras. Não é disso que nós estamos tratando aqui. O que nós queremos aqui é desvendar, decodificar temas que estão contidos nas Escrituras e que marcam o fim dos tempos nessa época atual que nós estamos vivendo. Então tem temas dentro das Escrituras Sagradas que marcam o fim dos tempos, que marcam o fim dos tempos e o início de uma outra época dispensacional. Mas para isso acontecer, alguns eventos precisam ocorrer. E o que nós queremos falar aqui é desses eventos, é desses acontecimentos que estão de uma determinada forma codificado dentro das Escrituras, e nós queremos decodificar isso e trazer à tona para que o meu amado entenda. As Escrituras é um verdadeiro quebra-cabeça, e eu já falei isso em outros vídeos que nós temos aí na internet. As Escrituras é um verdadeiro quebra-cabeça, em que as partes que compõem esse quebra-cabeça não estão em ordem cronológica, mas em muitas partes desse livro que nós chamamos Bíblia, onde a palavra de Deus está contida. Então veja, meu amado, a Bíblia, que se diz por aí que é a palavra de Deus, ela contém, a palavra de Deus está contida dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Se você me perguntar, olha, presbítero, você está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu te digo sim. As Escrituras é a palavra de Deus. A Bíblia não é as Escrituras. A Bíblia contém partes das Escrituras. São muitos os mistérios que iremos abordar aqui, coisas que talvez você não tenha visto ainda falar, ou nem soubesse que as Escrituras descrevesse ou estivesse escrito no livro que nós chamamos de Bíblia. Então muitas coisas que nós vamos falar aqui nesse vídeo, e eu quero que você continue assistindo esse vídeo, essa gravação, estão contidos nas Escrituras, no livro que nós chamamos de Bíblia. E você talvez nem soubesse que isso estivesse escrito, mas a partir de hoje você vai saber que isso está escrito e que isso está relacionado diretamente com a salvação dos seres humanos. As Escrituras são as únicas, são as fontes principais para desvendar esses mistérios, ou desvendar o passado da humanidade. As Escrituras são as fontes principais, mas não são as únicas, que é o que nós queremos falar aqui. Entretanto, convém salientarmos aqui que as Escrituras não estão somente no livro que nós chamamos de Bíblia. Tem outras Escrituras por aí, outras Escrituras onde Deus fala através dessas Escrituras, e nós vamos falar em partes. Claro que não tem como se falar de tudo isso dentro de uma gravação. Pois bem, a Bíblia é a principal escritura que temos para pesquisarmos sobre esses e muitos outros temas. A Bíblia é a principal. A Bíblia, vou repetir, é a principal escritura que nós temos para pesquisar, e é a que está mais fácil, mais acessível às mãos dos seres humanos. É a Bíblia. No entanto, meu amado, muitas outras escrituras, principalmente as que foram consideradas de livros, preste atenção, livros apócrifos, pelos pais da igreja, quando ocorreu o processo de canonização da Bíblia. Então, quando ocorreu o processo de canonização da Bíblia, que eles adotaram, os pais da igreja, se é que a igreja tem algum pai, adotou ou adotaram alguns mecanismos para canonizar ou canalizar essa Bíblia. Quando eles adotaram isso, teve alguns livros, ou alguns ou muitos,
Talvez eu possa usar palavras alguns, mas pode ser que sejam muitos desses livros que foram considerados apócrifos. Essa canonização, ela foi feita pela Igreja Católica. Essa é a verdade nua e crua. Foi a Igreja que canonizou ou canalizou, colocou a seu bel prazer. E a Igreja Católica teve a pachola de considerar livros sagrados e livros apócrifos a seu bel prazer. Essa é a grande verdade, meu amado. Se você não sabia, fique sabendo que quando a Igreja Católica canonizou a Bíblia que você tem aí, com seus 66 livros, ou a de 72 ou 73, que é da Igreja Católica, que tem alguns livros que são considerados apócrifos, ela teve a pachola de muitos livros que não entraram na canonização, deixar de fora. Deixar esses livros de fora ao seu bel prazer. Livro que não condizia com aquilo que a Igreja Católica pensava, era um livro que estava fora das Escrituras. Se você não sabia, fique sabendo a partir de hoje. Então veja, as Bíblias que existem hoje no seu princípio foram feitas pela Igreja Católica. No seu princípio, lá no seu começo, foram feitos pela Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que fez a Bíblia. Os livros estavam espalhados, as escrituras estavam espalhadas, e eles fizeram essa junção de livros. Uns eles colocaram, outros não. A gente querendo ou não, essa é a verdade nua e crua. Se você tem uma Bíblia na sua casa, agradeça à Igreja Católica, que colocou os livros que se encaixavam com seus pensamentos e ideias, a fim de moldar a humanidade ao seu bel prazer. Então, naqueles livros que a igreja tinha como verdadeiros, que se encaixava com o seu pensamento, e até porque não existia igreja protestante nessa época, era só o catolicismo, até porque a palavra católica significa universal. Então, era uma igreja universal. Os livros que não se encaixavam no seu pensamento, nas suas ideias, era colocado de lado, era colocado de um lado oposto, e era chamado de apócrifo. Vamos analisar essa palavra apócrifo já já. No entanto, aí eu quero colocar aqui meu pensamento. O eterno, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o Pai eterno, ele sabe muito bem moldar a história. Ele sabe moldar a história, descrever a história, ou dirigir a história. A palavra seria dirigir a história, como a história deve ser dirigida. Mesmo que os homens estejam fazendo errado, ele transforma isso para um lado concreto e correto. E agora, no fim dos tempos, ele, o Pai eterno, ele procura seus servos para revelar os seus mistérios que estão ocultos desde o princípio. Então eu estou afirmando aqui que Deus está procurando os seus servos, aqueles que querem realmente ter compromisso com a verdade das Escrituras, para revelar aquilo que Ele quer que a humanidade venha saber, para proporcionar uma reintegração do planeta ao cosmos e com ele mesmo. Vamos analisar aqui a palavra apócrifo, porque a Igreja Católica, ela considerou muitos livros que deveriam estar contidos nas Escrituras, muitos livros que deveriam estar contidos no livro Bíblia, como apócrifo. E a Igreja Protestante, a Igreja Evangélica, considera do mesmo jeito, apesar de ter havido a Reforma Protestante lá no século XVI, por Martinho Lutero. Esses livros chamados de apócrifos, eles continuam sendo apócrifos. Eles não merecem confiança nenhuma por parte da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. Mas nós vamos analisar a palavra apócrifo e vamos ver se realmente esses livros merecem ou não merecem confiança, se são indignos de confiança, como eles dizem o significado da palavra apócrifo. O que significa a palavra apócrifo? Eu fui fazer uma pesquisa para saber o que significa isso. Essa expressão apócrifo é usada quando um fato ou uma obra não tem sua autenticidade provada. Então essa expressão apócrifo, ela é utilizada
quando um fato ou uma obra não tem sua autenticidade provada, ou seja, ela tem sua origem suspeita ou duvidosa. É o primeiro significado da palavra apócrifo. Ela tem sua origem suspeita ou duvidosa. Considerando as normas jurídicas. Considerando as normas jurídicas, a palavra apócrifo trata-se de um documento e é aquele que não tem origem conhecida, que não traz identificação ou assinatura, ou que não está autenticado, o que não foi autenticado. Mas se nós levarmos em consideração, nós temos dentro do próprio livro, Bíblia, livros que não têm sua autenticação. Um exemplo disso é o livro de Hebreus, que ninguém sabe quem foi que escreveu, que para muitos tenha sido possivelmente o apóstolo Paulo, que eu não quero discutir isso aqui. No âmbito da literatura, a palavra apócrifo é também um adjetivo usado para designar uma obra de um autor desconhecido. Então veja aí o que significa a palavra apócrifo. Nós falamos o apócrifo, que é de origem suspeita ou duvidosa, nas normas jurídicas que não tem assinatura, que não foi autenticado. No campo da literatura, ela serve para designar uma obra de um autor desconhecido. Isso, meu amado, pode pesquisar. Vamos ver o sentido original da palavra, o termo da palavra apócrifo no seu sentido etimológico, a raiz dessa palavra. Etimologicamente, o termo apócrifo significa oculto, escondido. É usado para designar os 14 ou 15 livros ou mais, ou partes de livros que em algum tempo foram colocados entre os livros do Velho e do Novo Testamento. Eles aparecem anexados nas versões da Septuaginta e da Vulgata Latina. Então a palavra apócrifo, etimológico, o seu sentido original já não é indigno de confiança, não é de origem suspeita ou duvidosa, mas significa oculto ou escondido. Vamos em frente, falando ainda desse termo. Apócrifo é um adjetivo qualificativo, qualifica alguma coisa, de origem no termo grego, apócrifos, com PH, que significa oculto ou aquele que não foi explorado. Então veja, meu amado, o sentido original da palavra apócrifo significa oculto ou aquele que não foi explorado. Explorado por quem? Pelos pais da igreja, quando ocorreu o processo de canonização das escrituras. É um termo muito usado pelos católicos quando se refere a todos os escritos de assuntos sagrados, não incluído pela igreja cristã nos livros de inspiração divina, que são considerados autênticos. Agora veja, meu amado, quando foi feita a canonização das escrituras, do livro que nós chamamos de Bíblia, quando os chamados pais da igreja fizeram esse processo, eles adotaram alguns termos. Dentre esses termos, o primeiro era a autoria. Para um livro ser considerado sagrado, eles adotaram que o livro teria que ter autoria. Se o livro não tivesse autoria, não era considerado sagrado. Outro termo que eles utilizaram era universalidade. O livro tinha que ser universal. Se não tivesse universalidade, não era considerado sagrado. E o outro termo que eles utilizaram é que o livro, ele teria que ter inspiração. O autor não podia falar dele mesmo. Ele teria que falar como sendo um objeto usado por Deus, ou um ser humano usado por Deus. Eles utilizaram esses termos, meu amado, para fazer o processo de canonização das escrituras. E quem pode me dizer agora, nesse momento, que esses termos não estão errados, ou que eles estão totalmente corretos, e porque fizeram assim, deve ser assim, tem que continuar assim? Não, eu não concordo com isso, tá bom? O termo apócrifo, ele foi criado por um pós-pai da igreja chamado Jerônimo, que eles chamam de São Jerônimo. Vamos falar a palavra Jerônimo. Ele viveu no 5º século depois de Cristo, e ele utilizou esse termo apócrifo para designar basicamente antigos documentos judaicos escritos no período entre o último livro das escrituras judaicas, que no caso seria o livro de Malaquias. Então esse termo apócrifo,
ele foi utilizado por Jerônimo quando ele estava fazendo a tradução da sua Bíblia, do livro Bíblia que ele chamou de Vulgata, a tradução de Jerônimo. E Jerônimo, meu amado, a partir daí, ele colocou uma norma que foi adotada pela igreja, que todas as outras Bíblias deveriam seguir o exemplo, o parâmetro que ele colocou. Aquilo que ele colocou, não deveriam seguir outros caminhos. Claro que nesse período já tinha se feito a tradução da chamada Septuaginta, que no meu modo de ver, há uma certa probabilidade de ter se ocultado alguns livros que possivelmente os 70 sábios lá de Israel, por ordem de Ptolomeu, que fizeram essa tradução, o que seria a tradução da Septuaginta? A tradução do livro Bíblia que nós temos hoje, dos escritos que estavam em hebraico e aramaico para a língua grega. Então, quando houve essa tradução da Septuaginta, há uma certa probabilidade de ter se ocultado, sim, livros que possivelmente os 70 sábios, porque ela foi feita por 72 sábios, não quiseram, meu amado, expor esses livros para a grande maioria das pessoas. Então, Jerônimo foi quem usou esse termo apócrifo. E nós estamos vendo, então, que a palavra apócrifo não significa simplesmente indigno de confiança, mas oculto, escondido, ou aquele que não foi explorado. E é o que acontece hoje. A maioria dos livros apócrifos, eles não são explorados, eles não são... Às vezes até se lê alguma coisa, mas não se explora, e tem muito escrito apócrifo por aí, meu amado, que é livro sagrado, que é escritura vinda de Deus, que traz um alerta para a humanidade. Esses livros apócrifos são livros que, segundo a religião, que é a religião católica que nós estamos falando aqui, não estou colocando ainda o protestantismo em questão, não foram inspirados por Deus. Foi a igreja que determinou isso, meu amado. Foi a igreja que determinou isso. E que não fazem parte de nenhum cânon, nenhum processo de canonização. São também considerados apócrifos os livros que não fazem parte do cânon da religião que alguém professa. Então a palavra apócrifo, um livro também pode ser apócrifo se ele não faz parte do processo de canonização de uma religião que alguém professa e segue. Então, meu amado, é melhor nós revermos, nós temos que rever essa questão do termo apócrifo. Eu estou falando isso porque nós vamos utilizar aqui, nesse vídeo, algumas partes de livros apócrifos que são verdadeiras revelações de Deus. Nós temos aqui, então, a imagem de Jerônimo, que viveu lá por volta do século V depois de Cristo, um dos pós-pais da igreja, depois que a religião cristã já tinha sido efetuada como religião oficial do Império Romano por um imperador chamado Domingos Constantino. Então esse Jerônimo, que é considerado um dos grandes teólogos da humanidade, coisa que eu jamais vou concordar com um negócio desse aqui, ele tem a sua tradução bíblica chamada de Vulgata, que possivelmente a maioria das Bíblias possam estar vindo aí da Vulgata de Jerônimo. E Jerônimo fez o processo, ele soube fazer o seu processo de canonização por ordens de padres da Igreja Católica ou de pais da Igreja Católica e incluir dentro da sua tradução bíblica livros que ele considerava sagrado. O livro que Jerônimo considerava sagrado, ele colocava. E o livro que ele não considerava sagrado, ou se tivesse a junção, o acordo de mais alguém ali, deixava de lado. Essa é a grande verdade, meu amado. Procure pesquisar, procure ver se nós não estamos falando a realidade aqui. Jerônimo fez isso. Agora eu pergunto para você, será que Jerônimo sozinho, ele sabia de tudo isso, ele sabia da verdade? Deus inspirou Jerônimo para traduzir Bíblia? Você pode até estar dizendo, o mesmo Deus que inspirou homens para escrever, ele também inspirou homens para traduzir, e um desses homens foi Jerônimo. Está errado. Eu não concordo com isso. Deus inspirou homens realmente para escrever o seu pensamento, a sua ideia, as escrituras, e Deus trabalhou em cima disso. Agora, para traduzir, não.
Era só ele saber o grego, só ele saber o aramaico e o hebraico, que ele iria traduzir para o grego, como no caso da Septuaginta, tá? Agora a Vulgata já foi traduzida direto para o latim. Era só saber o hebraico e o aramaico e traduzir para o latim. E possivelmente do latim, dessa tradução de Jerônimo, venha as traduções de Bíblia, que nós estamos com elas aqui em cima da mesa e que você está utilizando na sua casa e você nem sabe disso. Então deve-se analisar sim as Escrituras. Pois bem, meu amado, como nós estamos vendo, o significado do termo apócrifo, oculto ou que não foi explorado, não significa que não são escrituras divinamente inspiradas por Deus. São escrituras sim, divinamente inspiradas por Deus. É só a pessoa ver. Claro que dentro desse processo pode ter coisa inspirada e coisas que não são inspiradas. Ou você vai me dizer que o livro de crônicas, para escrever as crônicas do que está dentro das escrituras, precisava estar inspirado? Era só conhecer a história e registrando a história. Muita coisa dentro das escrituras não estão inspiradas. O apóstolo Paulo, ele falou muito disso quando ele dizia, digo eu, não o Senhor. Ele está falando o pensamento dele, a ideia dele, aquilo que ele pensava. E assim como Paulo, você acha que foi só Paulo? Só o apóstolo Paulo falou isso, digo eu, não o Senhor. Então, meu amado, está na hora de nós pesquisarmos as Escrituras, ver as Escrituras com outros olhos, ter uma visão mais aprofundada, uma visão de águia dentro das Escrituras, para nós conhecermos mistérios que fazem parte das Escrituras, que estão contidos nas Escrituras, no livro que nós chamamos de Bíblia, e que esses escritos são divinamente inspirados por Deus para trazer um alerta para a humanidade. Então, como nós estamos vendo aqui, o termo apócrifo, que significa oculto ou que não foi explorado, não significa que não foi inspirado por Deus. Pelo contrário, os pais da igreja, quando canonizavam, principalmente o Novo Testamento, que consideraram muitos desses escritos apócrifos, foram eles, os pais da igreja, por não estarem de acordo com o que a Igreja Católica pensava e defendia. Então aquilo que não estava, de acordo com o que a Igreja Católica professava, pensava e defendia, era colocado à parte. Para um livro ser considerado sagrado, tinha que estar de acordo com o que a Igreja Católica pensava. Esta é a grande verdade. Senão, era considerado apócrifo. E a Igreja Protestante fez alguma coisa para mudar esse quadro? Eu te digo, não. A Igreja Protestante até hoje não fez nada para mudar esse quadro. Era apócrifo, continua sendo apócrifo e vai continuar sendo apócrifo, e Jesus Cristo vai voltar e os livros vão continuar sendo apócrifo. Oxalá que eles não fiquem aí, que eles sejam arrebatados. Não é isso que nós queremos. No entanto, podemos afirmar aqui que existem muitas formas de sabermos se esses escritos apócrifos são realmente indignos de confiança ou necessitam ser explorados, investigados, degustados para se chegar ao conhecimento da verdade. Então, considerar o apócrifo. A igreja não fez nada para mudar esse quadro. Eu estou te dizendo aqui, existem maneiras de se saber se esse livro é apócrifo ou não. Existem formas e nós sabemos se ele é digno ou é indigno de confiança, se tem verdade ali ou não tem verdade. Mas como pode se saber disso? Temos que fazer uma comparação entre os escritos que a igreja considerou sagrado com os escritos que a própria igreja considerou apócrifo. Ou seja, indigno de confiança. Iremos assim perceber que sagrado e apócrifo estão ali, em perfeita harmonia. Então, como é que eu posso saber se um livro que a igreja considerou apócrifo é realmente apócrifo e indigno de confiança? Eu tenho que fazer uma comparação entre o livro apócrifo e entre o livro sagrado. Qual é o livro sagrado? O que está na Bíblia, o que ele considerou sagrado, que ele colocou na Bíblia, que ele canonizou. Claro que dentro desse processo, hoje,
pode haver sim muitos escritos aí que estão totalmente adulterados. Qualquer livro, até a própria Bíblia, que passou por processo de transliteração, de tradução, pode ser considerado indigno de confiança, pode conter erros. Então os livros que nós chamamos de apócrifos hoje podem sim conter erros, podem sim estar aí totalmente adulterado, porque passou por transliteração, passou por traduções. Mas para nós sabermos se isso realmente procede com a realidade, o que é que nós temos que fazer? Considerar, observar, olhar o que está escrito no livro Bíblia, que nós chamamos de sagrado, Sagradas Escrituras, e olhar o que é que está escrito no livro que nós chamamos apócrifo. Os escritos que nós chamamos apócrifos, que nós falamos, não se fala por aí, que não merece nenhuma confiança. Por que que eu comecei esse vídeo falando disso? Falando dessa questão voltada das escrituras de livros apócrifos e livros sagrados, porque nós iremos utilizar também alguns livros ou alguma parte de livros apócrifos para tratarmos de assuntos que estão revelados dentro das escrituras. Continue assistindo esse vídeo e no segundo capítulo ou na segunda parte nós vamos tratar desses assuntos.